Alô? Ô Zé Montreta, você consegue me explicar porque faz 4 dias que você não vem trabalhar? Eu sei que você teve que levar a tua mulher no hospital, mas 4 dias, cara. Explica isso aí. O Jeff, é que você falou pra mim que só era pra eu voltar pro escritório quando eu tivesse uma boa ideia, né, Jeff? Aí eu tô aqui. Minhas ideias não são muito boas. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você tá em casa quase a semana toda, porque eu falei pra você só voltar aqui quando você tivesse uma boa ideia. Tamo bem, né? A loja do rato tá bem. Cara, faz o seguinte, volta pra cá agora, tá? Agora, ó, pega aí um aplicativo, um Uber e vem aqui pro escritório que eu vou mudar uma série de coisas aqui, tá? Eu já tô vendo aí umas coisas com o pessoal de marketing aqui e, a gente vai vender sonho, entendeu? Esse negócio de vender PC não tá dando certo, o pessoal tá descobrindo aí que tem umas opções mais baratas, não tá dando para pôr margem, então vamos começar a trabalhar com esse marketing mais agressivo aí, que o pessoal aí especializado fica rico vendendo curso de ficar rico. Isso, eu não vou. É isso aí. Isso, é isso aí. Eu não vou mais me preocupar com o hardware. Eu vou vender o sonho de ficar rico vendendo o sonho de ficar rico. O hardware é só um detalhe, entendeu? Tem dado muito certo isso aí. Então, corre pra cá, tá? Eu vou precisar da sua ajuda, porque eu preciso de alguém que simbolize o povão, entendeu? E você é bom nisso. Você é bom nisso. O Jeff, esse negócio do marketing digital não é daquele que sempre dá problema, que sempre tem reclamação e golpe. Não é? Que reclamação e golpe, o que, ô Zé Mutreta? Vocês vão ver, você vai ver que a gente vai ficar muito rico. Claro que dá certo. Se os outros não fizeram certo, né? Tem que fazer como a gente manda. Se os outros não conseguiram montar a piramidinha deles, o que eu posso fazer? Mas funciona. Então, por favor, larga tudo que você está fazendo aqui e aí corre para cá. Então tá bom, Jeff. Eu só tô terminando de configurar o meu Xeon e eu vou ir pro escritório. Xeon? Que Xeon? Como assim, Xeon? Você tá maluco, Zé Mutreta? Fala, pessoal. Tudo bom? Eu senti que a gente tava com uma certa necessidade de brincar com o PCzão dos mestres do PCismo. É isso aí. 9800X3D, memóriazinha Hynix, NVMe da hora e uma 9070 XT. Vamos passar por aquela bateria de teste lisa, tá? E rapidão, sem enrolar, porque vocês sabem que esse processador é um processador que não tem muito era nem beira. Ele é completamente mal educado com os FPS. Ele sai quicando FPS pra tudo que é canto, bicho. É sem noção. Vamos lá, vamos correr. Fala, pessoal. Tudo bom? E vamos lá no review, teste, gameplay não é, eu ia falar gameplay, mais chato do universo. Talvez não do universo, mas dos últimos anos. Que é um 9800X3D com memória Hynix e uma 9070 XT. E eu digo que é o mais chato possível porque ele rende mais do que qualquer pessoa sadia precise, tá? Passar pelos competitivos, naquele basicão nosso. Aqui não tô com nenhum tanning extremo, nada. Isso aqui vai para um cliente, só tá afinadinho, tá certo? Em cima aqui a gente tem o gabinete, tá?
E vamos lá, vamos pro primeiro joguinho, vamos pro primeiro competitivo. E vamos lá, de Shader Zone, perdão, Warzone, tá? Battle Royale, que me parece que quanto mais tempo passa, menos gente joga. Então, vamos lá, de Shader Royale. Sei lá onde eu vou soltar, tanto faz, vamos aí. Eu dei uma esbarradinha aqui no outro tripé da câmera secundária do PC, mas está tudo bem, né? Full HD é tudo no mínimo, tá? O mínimo agora do Warzone coloca as texturas no high, tá? E eu estou permitindo 85% de consumo de VRAM pelo jogo. Então o Windows vai usar mais uns 5%, vai dar 90 e pouco. É safe, tranquilo, não esquente a cabeça com isso. Tá certo, meu povo? Tá? E tô no Full HD com FSR no balanceado, porque senão bate muito 100% de GPU, né? Afinal de contas, em muitos momentos eu passo de 300 FPS. Falando isso, deixa eu resetar a estatística aqui para garantir que a gente não esteja com dados antigos de quando eu estava no lobby. Só para pegar 1% low aqui e... cara, sim, é exagerado. Se tivesse mais GPU, daria até um pouco mais, né? Dependendo da tua configuração. Mas é o que temos para esse jogo, primeiro jogo competitivo, tá? Vamos para o segundo competitivo. Vamos para o segundo competitivo, porque o Warzone tá morrendo também, né? Então vamos lá. Opa! Outro Battle Royale, mas esse não tá vaiado, né? Full HD, FSR no balanceado, tá? Tudo no mínimo. Roda super bem, roda sem necessidade, na verdade, né? Poderíamos ter um CPU mais tranquilo, não estava no CPU tão bruto, mas a gente já está numa categoria de PC aonde R$ 1.000 a mais, R$ 2.000 a mais não muda muita coisa, tá? E disso aqui para uma 5090 muda. Agora, vamos ser realistas que quem compra esse tipo de setup não joga em Full HD, tá? Vamos ser realistas e vamos colocar num setup aqui, né, uma configuração aonde quem compra esse tipo de PC joga. Então vamos instalar o dedo mágico. E estamos de volta. QHD, muito mais... Ih, já tomei um sacode. Muito mais crocante na sua faixa dos 240, 250 FPS. Tá? Por ser um jogo competitivo, eu não coloquei direto no 4K, tá? Mas... entre modo de FSR Performance e Ultra Performance, se o jogador for muito obcecado por detalhe gráfico, dá para ir. Tá? Eu pararia nisso aqui no competitivo, mas vamos dar um segundo estalo. E estamos lá, 4K, continuamos no modo de desempenho, porque o modo Ultra Desempenho perde muito, tá? Qualidade, então é na casa de 170 FPS, tá? E... lembrando a vocês, porque o pessoal fica me vendo falar para não comprar NVIDIA, não comprar NVIDIA. Eu falo para não comprar NVIDIA com um processador AM4, com Xeon. Isso aqui, cara, você pode comprar NVIDIA, Intel, Xing Chong, placa chinesa, o que colocar ele vai empurrar, tá? Então, se tiver uma condição de posicionamento de preço aonde a NVIDIA está o preço da AMD, pode comprar, tá? Não tem problema nenhum, não. É que quem tá levando esse PC joga o Warzone e no Warzone AMD rende muito, muito, muito mesmo. Mas vamos pro próximo. Vamos pro próximo, porque já tá bom isso aqui. Vocês já viram que joga e joga bonito. E tamo lá. PUBGzão da massa. Não conheço esse mapa. Por incrível que pareça. Bom, não é muito incrível. Ele é novo para mim. Eu vou nesse Jaltin aqui. Bom, vai sobrar um caminhão. Tá Full HD, tudo no mínimo, tá? Vai sobrar um caminhão de computador, né? Porque, se bem que com 600 FPS até dá uma carguinha na máquina, né? Pelo jeito, a galera não gosta aqui de Jaltin. Ah, não, tem uns caras aqui, mas ficaram pra onde? Peraí. Cadê vocês? Perdi vocês. Cadê a galera, pô? Ah, vamos aqui mesmo, já foi. Queria fazer uma espécie de um hot drop aqui. Tem uma cidade grande lá, né? E renderiza de longe os prédios, né? Bom, vamos aqui mesmo, né?
Sempre tem o mesmo efeito no PUBG, né? Quando você tá aterrissando, ele dá aquela pegada, mas não é algo que... Ah, tá, galera, aqui que legal. Resetei. Não é algo que machuque tanto o X3D, tá? Ali, 1% low aí deve ficar acima de 105, só porque eu falei, 140. Estamos aí, né? Mas é muito bom de jogar assim, né? E nesse FPS baixo, sobra GPU pra caramba, né? De novo, acho que competitivo é o caso de se usar QHD, né? Não vamos pro 4. Vocês vejam que o overlay já diminuiu de tamanho, né? E temos capacidade de mais de 300 FPS e ajuda nas snipadas, né? Fica mais fácil. Ih, mano, olha lá. Deixa eu ver pra cá, é bot, né? Deixa eu passar pra cá porque eu não quero morrer, não. Tudo no mínimo fica bem feio, né? Então, você não consigo nem pular a janela, né? Subir um pouquinho o gráfico aqui. Ele tem um custom... Não, tem... Bom, deixa no alto, vai ficar bonitinho. Textura pode ser no Ultra, vai, que também não vai ocupar muita VRAM. Ainda assim, deve bater mais de 250 FPS. Eu não posso para lá que tem bot. Agora que está segurando aí a GPU, né? Está cravada, 330 watts, 100%, no QHD, tá? Se quiser, daria para ir para 4K, mas eu acho que muito mais PUBG, que os caras são muito tryhardeiro, né? Eu acho que não é o cenário, não. Mas assim, joga bonito, exagerado de novo, como sempre. E é isso, né, meu povo? Vamos pro próximo competitivo. Opa! E o próximo competitivo não tá competindo é nada, ele tá rodando o FPS Benchmark. Já deixei o finalzinho, tudo no mínimo, Full HD, resolução nativa, do jeito que o sindicato gosta. Já tô com autorização para rodar no Full HD e tivemos... Bom, não sei o que tivemos porque eu não tô vendo. Não tivemos nada pelo jeito, né? Cadê a porcaria do FPS? Não quis mostrar, então eu vou dar meu estalo mágico aqui. Não gostei não. 900 de média e 303 de mínima, sendo que dá para fazer umas tramóias para aumentar isso. E o 900 bateu 100% de GPU, certeza. Mas tá bom, vai, não vou ser muito exigente. Terminamos os competitivos, vamos para um jogo de aventura, só para dizer que a gente passou por eles, porque é completamente sem necessidade com 9800 X3D. Vamos ser sinceros, né? Opa! The Last of Us, segunda parte. Essa aqui eu nem comecei, por ser aventura, eu nem comecei no Full HD. Vamos direto pro QHD e já estamos com frame gen, tá? Porque frame rate base aí de mais de 150 FPS, input lag é bom, não vai dar nenhum problema também com artefatos, né? Então já comecei aqui, vocês vejam que o overlay já está bem menor por causa disso. Preset está no alto, tá? E cara, de verdade, se eu fosse jogar isso aqui, eu ia jogar assim, ó. Agora os senhores peguem a sua lupa para enxergar o overlay, mas o gráfico tá crocante, olha que bonito. E mandando mais de 200 FPS. De novo, tá? Preset no high, com Frame Generation e o FSR 4 no modo Performance. Gostosinho, crocante, muito mais frame que precisa, tá? Se desse para ir para 6K, ainda ia tancar, tá? Porque esse jogo é um jogo pesado para um PC base, mas ele é um porte de videogame, né? Quando você pega um PC pancadão que nem esse, sobra muito. Bom, acho que é isso, hein, pessoal? Deixa eu dar aquela última acordada para as considerações finais. Vamos lá, pessoal. Lá, cortei até para a câmera full, para as considerações finais, não sobre o 9800. O que eu teria para falar do 9800? Ele é muito mais do que precisa. Ele só é caro, mas ele é muito mais do que precisa. Então, não tem muito o que falar dele. Ele é ótimo, se você tiver bastante dinheiro sobrando, compre. Se você não tiver, LGA 1900, 1700 com 14700 KF ou 14600 KF, atende muito bem e é bem mais barato.
Mas eu quis fazer com a câmera aberta aqui, grandona, porque vocês devem ter notado que eu estou fazendo umas mudanças no canal. Semana que vem vai mudar mais ainda. Então, assim, estou com um layout mais amplo, melhor para celular e ainda tem uma boa aderência para televisão e monitor. Vocês vão conseguir ver bem. Encaixa melhor câmera, encaixa melhor o overlay. Falando em overlay, estou com overlay novo também. Ainda estou mexendo nele, mas tá muito mais gostosinho. E para a semana que vem, eu não vou dar spoiler, mas a gente já vai começar a ter coisas novas do ponto de vista do posicionamento das coisas aí na live. Vai ficar mais legal. Deixa seu like, se inscreve no canal. Se você puder dar aquele apoio maroto, vira membro, tá? Porque tem bastante coisa legal para sair. Eu tô com uma programação muito boa de coisa nova. Cada coisa é o seu tempo, mas elas estão vindo aí. Então, reforço. Deixe seu like, se inscreva no canal, vire membro, compre, né, pelos meus links da Amazon, mande um Live Pix. Cara, o pouquinho que você puder ajudar, na hora que junta a comunidade, e a gente está construindo uma comunidade, acaba fortalecendo muito. Valeu, obrigado a todos aí. Até o próximo vídeo.